Estamos iniciando o episódio de hoje do Conexão ACIT, falando de uma data muito especial, o aniversário da Associação Empresarial de Tubarão e a importância dessa entidade, não só para a cidade de Tubarão, mas para toda a região, a sua relevância, o seu protagonismo. E nós vamos receber os nossos convidados hoje para falarmos sobre esse papel da associação, relembrarmos histórias. E eu quero anunciá-los então, apresentá-los então. A gente conta hoje com a presença do presidente da CIT, Giancarlo Debon da Silva. Muito bem-vindo, presidente. Também o empreendedor Genésio Mendes, que é conselheiro da associação e que tem uma história aí com a CIT, a gente vai entender melhor por quê. E o executivo da CIT, Carlinhos Silvério, Antônio Carlos Silvério. Muito bem-vindos ao nosso espaço. Quero começar, então, perguntando ao seu Genésio, porque a gente conversava um pouquinho aqui antes de começarmos a gravar. Tem muitas histórias para relembrar, né, seu Genésio? Eu quero perguntar para o senhor, assim, o que o senhor lembra do início da CIT? O senhor consegue ter essa memória de quando ela começou? Eu vou relembrar aqui alguma coisa que a gente, daquela época, tá? Em 1950, eu tinha 13 anos, comecei a trabalhar na farmácia. 2 anos depois eu tinha 15, foi quando nasceu a CIT. Né? Então, quer dizer, a CIT, 71 anos. Abrindo um parênteses, dia 1º agora de abril, a nossa empresa, não é minha, a nossa GAN, vai completar 55 anos. Veja bem, 55 anos de existência. Nesse período, com 13 anos que eu comecei a trabalhar na farmácia Medeiros, 15 anos, 2 anos depois, comecei com 13 e 2 anos depois, com 15 anos que nasceu a CIT, eu lembro até hoje as pessoas na época falando na criação de uma entidade que representasse o comércio, a indústria, serviço e tal. Pessoas como Ageu da Silva Medeiros, Luiz Sampaio Correia, Salim Mussi, Tufi Mussi, entre outros tantos aqui daquela época. E essas pessoas, com outras também, lógico, foram amadurecendo a ideia e surgiu essa entidade que saía há 71 anos, prestando serviços inestimáveis para toda a região. Né? Eu participo na CIT, acredito que 40, 50 anos para ir, ou mais, não tenho ideia de quando eu comecei, de tanto tempo. Na maioria desses anos todos, cada presidente que entra me convida, eu participo do conselho. Né? Entre a minha vida, hoje ainda tive reunião online no conselho da Abafarma, que eu sou fundador, tem 35 anos em São Paulo. A Abafarma é a Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico, com o pessoal do Minas, do Rio, de São Paulo, que é muito bom a gente estar nessas entidades. Aqui no hospital, né, fugindo um pouquinho da CIT, eu por mais de 20 anos eu fui conselheiro aqui no tempo da irmã Enedina e tal. E estou falando isso para voltar aqui. Vocês não imaginam essa sociedade aqui, a CIT, o bem que ela fez para o hospital, eu só posso dizer, porque participei mais de 20 anos ali, em trazendo verbas, necessidades, na luta, ajudando a irmã e as irmãs, porque eram várias irmãs, embora a irmã Enedina fosse a presidente, a gente com as dificuldades, né, da construção, de terminar, principalmente uma aula chamada São Marcos, com 39 apartamentos. As pessoas políticas aqui, a Ideli Salvati era uma, quando vinha aqui a gente pegava e tinha que dar dinheiro, não sei por quê, porque ela na época do PT, né? Não perdi uma oportunidade, né, seu Genésio? Não perdi uma oportunidade. Não tinha nenhum. E a irmã, muito carinhosa, sempre com aquele vidrinho de bolacha, já entregava e... Já ficava preparado, né? Ela agradecia um e já dava um outro pedido, Sim. Porque o hospital sempre pedindo, né? E muitas vezes alguns até que mas vem cá, nós trouxemos aqui para a irmã, ela quer mais. Eu digo, escuta, você acha que os pacientes que vão embora hoje, amanhã outros não ocupam os leitos? Ela vai precisar, não tem nenhuma. Fazer esses comparativos para as pessoas entenderem o porquê que ela estava pedindo mais. E a CIT foi muito importante, até hoje é ainda, porque luta em prol das necessidades da cidade, da região, começando justamente pelas áreas carentes. Imagina um hospital, você quer ver uma coisa? Não precisa você responder e nem que as pessoas que vão nos ouvir. Quem é de nossa família que não precisou da universidade ou que não se formou, pai, mãe, filhos, neto, alguém aqui nessa entidade? Vocês nem precisam responder porque eu sei que vocês também têm.
Quem é que não precisou aqui do hospital? Sim. Se não foi para nós, que alguém de nós, como para mim já foi, mas para a família, para os amigos, para tantas pessoas que precisou. E aí tem a história da CIT que entra nessa, em procurar trazer, veja bem, não só recursos financeiros também, como equipamento. Através aqui a CIT, o Márcio da Luminar trouxe aparelhos, os primeiros aparelhos que tem aqui no hospital foi doado pelo Márcio da Luminar. Não podemos esquecer isso. E o Márcio da Luminar foi, não sei se hoje ainda é, membro aqui da CIT por muitos e muitos anos. Sim. O Argimiro Nunes, seu outro também, foi outro batalhador aqui, que esteve aqui incansável, trabalhando aqui por nós. Nós tivemos aqui, veja bem, nós tivemos 2 mulheres aqui, foi fantástica como presidente aqui da CIT. E eu estive junto. Foi a dona Leda Silvestre e a Eliane. E a Eliane teve bem naquele foco desses início de aeroporto, de duplicação de BR, de Porto de Imbituba. Aí vão falar, mas quem é a CIT? Está aí a CIT, o aeroporto, está aí a CIT, a duplicação, né, junto com os governadores para agilizar isso. Está aí a CIT com o Porto de Imbituba, que já não estão falando mais no porto, é na ampliação do porto. Já não é mais falar do aeroporto, é da ampliação da pista e melhoria nos terminais de embarque. Quer dizer, já é outra conversa. Mas tudo isso foi uma novela. E foi aonde que foi resolvido isso? Foi aqui. Foi aqui na CIT. Eu posso dizer isso de camarote, porque essa trajetória toda, desde o nascimento dessa entidade até hoje, eu estou aqui. Presidente, olha que interessante, né? A gente abriu essa conversa com o seu Genésio falando dessa participação ativa, né? Tem uma coisa que tu sempre fala, que é a CIT permanece, as pessoas vão passar por ela, né? Tem pessoas que gostam tanto, que vão se envolver cada vez mais, e esse envolvimento é importante. Qual a importância desse envolvimento do empresário, independente do porte do negócio, independente... Como é que tu enxerga isso? Eu vejo assim, é que não existe desenvolvimento regional sem a CIT. Não existiria, ou talvez nós estivéssemos um pouco mais atrasados, né? Como o seu Genésio muito bem colocou, né? Ele fez pegou uma idade cronológica toda, desde a fundação até os dias atuais, né? E ali a gente vê a importância da CIT para isso tudo, assim. Aqui dentro se discute crescimento, aqui dentro também se discute problemas, né, que são as soluções do que a gente precisa fazer. Aqui a gente traz treinamentos, a gente traz capacitação para o empresário, né, porque ele sabe o que está... A gente vai em busca da necessidade do que ele precisa para que as coisas realmente aconteçam, né? Então, e o que eu sempre falo realmente é isso, né? Porque assim, a CIT ela é muito maior do que qualquer pessoa que passe por ela. E tem que ser dessa forma, né? Aquela logo que nós temos aqui do nosso lado, aquela nossa marca, a Associação Empresarial de Tubarão, ela tem que ser maior do que as pessoas. E é o que isso comprovou, tanto que ela é respeitada, independente de quem esteja na presidência, de quem esteja no conselho, quem esteja na diretoria, ela é sempre a primeira entidade a ser procurada em Tubarão para governadores, com deputados. Tivemos no dia de ontem aqui ainda uma reunião com os deputados, que foi um trabalho que nós fizemos lá no ano passado, com o apoio do Conselho, com o apoio da diretoria, com o apoio dos empresários, que nós chegamos num momento que nós dissemos, não, nós precisamos aumentar a nossa representatividade política na região de Tubarão e Amurel. E nasceu aqui dentro. Fomos buscar mais entidades e ontem foi a segunda reunião com os deputados que nós conseguimos eleger da região, que foram 3, nós tínhamos 1, passamos para 3. Então essa é a importância da CIT, ela é fundamental para o desenvolvimento de Tubarão e região. O presidente Jean Carlinhos, ele fala dessa questão da representatividade, o seu Genésio também, né, reforçando isso, esse papel de articulação, de mobilização, de representação. Tem um outro viés, que é a prestação de serviços, o Jean também citou, né, que é a capacitação, que são as soluções que são ofertadas para o empresário. Como é que é o dia a dia na CIT, falando em nome da equipe também que atua, né, para atender o empresário, como é que é esse dia a dia? Bom, então, primeiro eu não posso deixar de dizer que eu estou honrado, né, de participar com o presidente da CIT e com o seu Genésio, né, num bate-papo. Para mim realmente é uma honra, seu Genésio, Jean,
eu poder estar com você nesse momento, Obrigado. né? E aí a gente volta, né, mesmo eu estando há 18 anos na City, agora 19 a gente completa nesse próximo ano, né? Mas eu, particularmente, com a minha idade, eu estou com 61 anos, eu ainda, mesmo garoto, a gente sabe também, ou recorda de algumas histórias do tempo da fundação da City, porque o meu saudoso pai, Osni Silvério, ele também meio que participou dessa fundação, e o nome dele, inclusive, consta ali do livro de registro dos caras que participaram dessa reunião. Então a gente tem também alguma, vamos dizer assim, alguma vivência nesse mundo, né, por tudo aquilo que a gente viveu também dentro de casa, né? Mas assim, voltando então à City, a pergunta, né, que tu me fizesse, o que eu resgato também quando eu escuto o seu Genésio, né? E o seu Genésio acaba sendo também essa referência da essência que nós estamos chegando hoje, né? Porque a City, seu Genésio e Jean, a gente acompanha já há alguns anos, claro que o Jean da mesma forma, e a gente vinha muito nessa pegada institucional, né? Sempre foi uma pegada muito institucional, sempre foi uma pegada muito de representatividade, de desenvolvimento regional, e a gente continua nessa pegada, mas a gente acrescentou a essa pegada o momento que nós chegamos hoje. E isso deve-se, claro, a um trabalho forte dessa diretoria, a um planejamento forte dessa diretoria, que até a nossa missão a gente concluiu que a gente deveria incluir a palavra servir. E isso, seu Genésio, você pode ter certeza que a gente se espelha muito no senhor, né? Para chegar nesse momento que a City vive, servindo as empresas, mas as empresas são as pessoas. Então a gente, por consequência, né, está aí fazendo também uma prestação de serviço para as pessoas terem os seus negócios melhorados. E aí passa sim por muitas soluções empresariais. Então a gente hoje é muito forte na parte institucional, e a gente sim hoje é muito forte também na parte do servir. E tanto é que aí esse ano, né, ano passado a gente defendeu muito forte os 70 anos, tudo que a gente construiu até ali, e em um ano eu creio que a gente, de 70 para 71, a gente evoluiu 25 anos ou 30, porque a gente incluiu verdadeiramente as pessoas. E hoje nós estamos sendo treinados, a equipe está sendo treinada também para que isso seja a essência da City, até porque foi incluída agora na nossa missão. Isso a gente deve a essa diretoria que montou, sim, esse planejamento e nos fez enxergar isso. Então não tem, eu costumo dizer, não tem motivos para ninguém não estar na City, e todos os motivos para estarem, também como pessoas, porque a gente estará dando o suporte que eles precisam para melhorarem os seus negócios. Muito bom. Depois a gente pode até falar um pouco mais detalhado sobre esses serviços, enfim, mas a gente tem um outro episódio também sobre isso, né, Carlinhos? Depois a gente pode botar o link aqui embaixo. Seu Genésio, o senhor é uma pessoa extremamente participativa, né? Quando a gente vê a presença, porque assim, credibilidade a gente não precisa nem citar. A reunião não é a mesma se não tiver. Com certeza, né? Mas ele sempre se faz presente. Sempre faz questão de dar o seu depoimento, de dar o seu encorajamento para quem está presente, né? E sempre com muita simplicidade, no melhor sentido da palavra, né? Por que o senhor entende que é importante essa participação? Vou te falar um negócio para vocês aqui. Eu sou católico, apostólico, romano, respeito todas as religiões, eu sou nessa porque meus pais colocaram nessa. Tem princípios bíblicos que a gente tem que seguir. Nós estamos nesse mundo só para duas coisas. Vocês nunca esqueçam disso, mesmo vocês que são jovens. Servir para ser servido. Isso que nós estamos falando aqui, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos servindo. Muitas pessoas não sabem qual é a função da City. Você acabou de falar aqui que através daqui a City nós temos 3 representantes na Assembleia Legislativa. Mas você esqueceu de dizer, Jean, que vote pelos candidatos da região da Murel surgiu aqui na City. Exatamente. Isso surgiu aqui. E o Carlinho falou ali do Osni Silvério, Porto, o seu Rinaldi, veja bem, Armando Rinaldi, o seu Lindomar Cardoso Tournier, seu Plínio Paes, esse pessoal todo fizeram parte aqui. E ativamente, se não participaram de diretoria, mas também estão em várias reuniões aqui. E nós temos que olhar dessa maneira. Por que participar?
Tem um adágio antigo que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Se nós estamos aqui de passagem nesse mundo, estamos no segundo ciclo. Veja bem, são 3 ciclos da vida e está na Bíblia. A Bíblia diz nascimento, vida e morte. Nós somos início, meio e fim. Nascimento, tivemos. Veja bem, vida estamos. Um dia, acabamos de perder esse final de semana, daí um empresário forte aqui em Tubarão, que foi o Dilmar. É a 3ª passagem. Ninguém escapa disso. Se eu perguntar aqui para vocês, conhece alguém de 110 anos? Vocês não conhecem. Nem eu. De 100 anos a gente tem isso. O Lindomar vai fazer 101 agora em maio. Então de 100 anos, 102, 103, isso tudo bem. Mas 110 não tem. Por que eu estou falando isso? Então vamos falar de 110 anos para trás. Quantos bilhões de pessoas passaram por esse planeta? E aí vamos falar um pouquinho mais para frente aqui. Quantas pessoas, isso para responder a tua pergunta do participação e do servir. Então vamos fazer o seguinte, qual é o legado que nós vamos deixar? Uns deixam enorme legado, que nunca mais quer. Vamos falar do Santos Dumont. Cismou que era possível voar mais pesado do que o ar e inventou a aviação. Veja bem, vamos falar do Louis Pasteur, que é do meu ramo, um francês, trabalhando, descobriu o micróbio. Até então morria, as pessoas não sabiam do que era. Vamos falar um pouquinho de Alexander Fleming. Veja bem, um farmacêutico inglês, trabalhando, esqueceu as espátulas porque ficou até de madrugada, no outro dia um mofo, matou o germe e descobriu o primeiro antibiótico, a penicilina. E tantos outros que tem por aí, vamos falar do telefone do Graham Bell, o telefone, não vou ter maneira nem tudo isso. Essas pessoas realmente fizeram a diferença na vida das pessoas e estão fazendo até hoje. Quando pega o Santos Dumont, que cisma que é possível voar mais pesado do que o ar, vai para Paris, pega uma engenhoca daquela, se joga da Torre Eiffel, voa 50 metros, depois 100 metros, né? Conseguiu lá uns aviãozinhos, hoje os homens já vão para a Lua, mas foi na mente dele. O Graham Bell, quando descobriu o telefone, que pegou uma tampa daqui e outra lá, vai lá para aquela porta, vamos falar, que eles conseguiram se falar mal e porcamente, mas conseguiram se falar que descobriu o telefone. Então o que ele disse? Daqui uns 100 anos, mais ou menos, com essa nossa invenção, alguém vai estar no mundo se falando e se enxergando, se vendo. É mesmo. Olha só que pessoas... Profetizou, né? Que coisa. Já pensou que pessoas inteligentíssimas em descobrirem alguma coisa, em servir as pessoas, em participar. E nós não podemos ser diferentes dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso tamanho. Não podemos nos furtar em poder daquilo que a gente puder ajudar as pessoas. Então essa participação que eu tenho, que o Jean tem, o Carlinho, você, é o que todo o pessoal que estamos trabalhando aqui, é em prol das pessoas. Outro dia eu fiz uma pergunta aqui, eu fui convidado para dar uma palestra aqui na Casa dos Doces, e está lá umas 40, 50 pessoas, depois veio aquela da pergunta lá e tal, né? E começamos a conversar, e entrou no meio esse negócio um pouquinho sobre Deus, religião. Eu disse, olha, Deus é tão bom, que eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, se vocês responderem, pode escolher a Ferrari, a cor que vocês querem, Lamborghini, o que vocês quiserem que eu vou dar. Eu digo, para responder sobre a bondade de Deus e para vocês verem o que é a nossa vida aqui na Terra. Eu digo, me diga quantas profissões existem no mundo. Ninguém soube responder, e nem eu sei, ninguém sabe. Mas por que isso? Aí, Jean, vem aquela história. O que é que você, Elke, Carlinho, nós aqui precisamos que não tem alguém que faz? Eu fui paraninfo e patrono de formandos por 42 vezes. Tenho lá todos os convites 42? guardados. Por acaso fui guardando, eu tenho os convites 42 guardados. vezes. O dia que tu quiseres, vai lá que eu te mostro. Tem, desde o primeiro. Fui guardando, por acaso, tenho lá. Como tem 44 correspondências do senhor Vili, que eu me dava muito com ele. Veja bem. Então, o que me chamou muita atenção, eu fui, um pouco emocional. Eu fui convidado para ser paraninfo de um grupo de formandos de enfermagem. E lá, você sabe que quando a gente é paraninfo tem que levar uma mensagem, vai lá, fala tudo. E eu fui. E chegou lá na hora, eu falei, eu digo, olha pessoal, Deus escolheu vocês, eu digo, como diz o pessoal lá da minha terra, não é de Varde. Eu digo, porque vocês estudarem aí 3 anos para se formar em enfermagem, para cuidar de gente doente, quando os avós
ou pais que já estão lá meio ruim, os filhos ou os netos, joga lá no asilo, nem mais a visitar, e vocês vão trabalhar em hospitais, em clínicas, em asilos, ou mesmo em casas particulares, para atender pessoas que já não falam, já não se alimenta sozinho, não faz as suas necessidades fisiológicas, não toma o seu banho, e vocês vão lá fazer tudo isso com carinho. Então aí é que está, Jean. O servir é desta forma, quer dizer, Deus parece que divide assim, você para ser presidente da CIT, eu para ser empresário, o Carlinho que está aqui administrando, a Elke para fazer as entrevistas, o pessoal para fazer aqui. Cada um de nós aqui tem uma missão diferente aqui. E forma esse conjunto para o servir. Então, servir, Elke, respondendo a tua pergunta aqui, participação em servir, é justamente enquanto você estiver aqui e puder, nunca deixe de fazer isso. Eu, enquanto Deus me der vida e saúde, que eu puder estar presente, eu não vendi porque eu estava. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui, Jean, me desculpa, eu não pude comparecer ontem. Tem um choque de agenda. Eu vim aqui, como vive a outra vez que eu estive aqui. Então, quer dizer, tem que participar. Não é para você que você está participando também, mas é para as pessoas que tem isso aqui. Essa entidade aqui, meu Deus do céu, o que o pessoal deve para isso aqui nem sabe. Ah, eu não preciso da CIT, mas você não anda de avião? Você não anda nessas estradas duplicadas aí, abertas, Geomedeiros, daí ponte que foi feita, essa coisa toda? Então onde é que surgiu isso? As conversas todas e os políticos vieram, foi daqui que surgiu. Então é bom a gente falar da CIT dessa maneira, para a pessoa saber que elas estão sendo servidas através da CIT, de seu presidente, de todos aqueles que fazem parte dessa entidade. Muito bom. Muito bom. A gente vai lembrar mais dessas ações, seu Genésio, mas antes eu quero perguntar para o Jean. Jean, tu lembra quando tu começou na CIT? Lembro. Até o Murilo Bortolucci foi me procurar quando ele era para ser presidente, aí ele inicialmente me convidou para fazer parte do conselho. Aí eu, muito mais pela amizade, isso já vai 10 anos, eu acho, um pouquinho mais, e ele disse, olha, eu gostaria que você ser presidente da CIT e eu gostaria de reformular o conselho, que nós estamos com uma ideia um pouco diferente lá, para trazer gente nova, eu queria que participasse. Eu disse, ok, pode me colocar lá, vou participar. Aí me colocou sei que na semana seguinte, ou 10 dias depois, eu não sabia, não entendia muito do processo da CIT. Aí ele voltou e disse, olha, tu tá na diretoria. Aí, ele nem me comunicou, nem me perguntou se eu queria estar na diretoria. Só, tu tá na diretoria, com função, as reuniões é toda segunda-feira, assim, essa próxima reunião é segunda, já vai ter aposta. Eu disse, ok, vamos embora, né? Então, como o senhor falou, né, essa questão do servir, né? Acho que a gente precisa realmente se doar, né? E por algumas oportunidades, eu tive a oportunidade de alguns convites e declinei, mas as coisas elas vão acontecendo, né? Vão se encaixando. E aí participei da diretoria, né, junto com o Murilo. Depois, junto com o Edson, eu fui vice-presidente. Eu acho que daí está uma grande sacada para o desenvolvimento, porque o Carlinhos falou antes desse crescimento, desse encorpamento que a CIT está tendo hoje, que é o processo de sucessão. A gente está pensando nisso, né? Então, a gente procura sempre o vice, ele já está preparado para ser o novo presidente. Então, ele já está introduzido no processo, ele já está sabendo o que está acontecendo. Não tem surpresas, não vai vir uma pessoa de fora. Isso também pode acontecer, né? Não é uma lei, né? Não está no estatuto da CIT que tem que ser dessa forma. Mas a gente, por 3, 4 mandatos, isso já aconteceu e tem dado certo, né? Então a gente conseguiu desenvolver, e a partir desse convite que foi feito, eu gostei muito, né? Tanto que eu sou o presidente, é uma coisa que eu não sinto. Eu gosto de fazer, eu acho que esse comprometimento que a gente tem com o crescimento da região, de estar discutindo, o senhor Genésio falou aqui, as pessoas muitas vezes não sabem da força do que a gente precisa fazer. E eu tenho um exemplo, senhor Genésio, do que o senhor falou aqui, ó, que é muito, que assim, está nas solicitações que a gente fez para os deputados lá, que é a ampliação do sistema elétrico da região, da rede elétrica da região. As pessoas sabem que isso pode estar afetando, daqui a pouco pode faltar energia na casa das pessoas e as empresas estão precisando de mais energia. Então, assim, só quem está precisando, que está em função disso, e nós estamos discutindo isso, entendeu? Se dão conta quando falta energia. Exato, a pessoa nem sabe que nós estamos discutindo aqui dentro, que nós precisamos aumentar a rede elétrica da nossa cidade, porque não que vai faltar, mas ela já está sobrecarregada, a gente precisa melhorar.
e está sendo discutido aqui dentro. Então, esse é o papel da CIT, né? E para quem realmente gosta, eu tenho certeza que o meu sentimento não é muito diferente do seu Genésio, assim, a gente vai se envolvendo de uma forma que tu está discutindo coisa de Tubarão, tu está discutindo coisa de aeroporto, de Imbituba, que não faz parte da nossa cidade, né? Mas a gente faz isso com muito prazer, querendo que as coisas realmente aconteçam, né? Então, essa é a minha história, né? De 10, 11 anos que eu estou aqui dentro. E assim, com muita satisfação e com muito orgulho de dizer assim que eu estive à frente, passei, conheço hoje muito da CIT, ainda tem muito para conhecer. E assim, dificilmente vamos deixar de estar aqui. Pode ser que não vamos estar na diretoria ou de alguma, mas a contribuição ela sempre vai acontecer. Participação, né? Exato. Falando da tua diretoria, ela é bastante participativa também, né? Muito, muito, né? O que eu digo que é uma diretoria, o Carlinhos está na reunião com a gente, que o meu papel hoje ali é muito mais de frear do que de empurrar. Porque é um pessoal muito engajado mesmo. Que se tu deixar assim, ele é um pessoal bastante jovem, né? Nós temos gente na diretoria que quando começou a discutir aeroporto não tinha nascido ainda, ou nasceu naquela época. Ou era né? bebê. Eu era bebê e está aqui na diretoria hoje discutindo o aeroporto com a gente. Então assim, vem com uma outra visão, com uma outra necessidade do aeroporto, né? Então isso que é o gostoso, que é o interessante, né? Então é uma diretoria muito engajada realmente, assim, que quer fazer acontecer, que está junto, que assim, que muitas vezes não é nenhuma questão presencial, é até virtual, que querem que a coisa aconteça de uma forma virtual, é uma outra pegada, vamos dizer assim. Sim. Mas é muito gostoso. Mas eu acho que isso se traduz numa palavra, troca, né? Exato. É o mais experiente com aquele que é mais arrojado, muitas vezes, mais ousado, né? É isso, bastante energia, né? Essa troca de... Eu acho que é esse ambiente neutro que permite essa troca, né? A CIT. E isso enriquece o processo também, né? Muito comprometimento. Né? E a gente enxerga, assim, esse novo, vamos dizer assim, nesses 71 anos, né? Que é a inclusão também do planejamento e do foco e das metas, né? Que claro que tudo até aqui funcionou e cada gestão até que desses 70 anos que a gente não é testemunha, mas a gente de qualquer forma há 18 anos acompanha as gestões que houveram nesses 18 anos, eu posso garantir que a gente, né, vive um momento especial, né? Por alguns anos já em função de ter acrescentado o planejamento, né? Eu mesmo eu tinha muita dificuldade de entender até tudo isso, porque eu não enxergava a necessidade de um planejamento, honestamente, vinha tocando as coisas do jeito que era possível, mas esse planejamento foi fundamental, sim, para um momento especial que a CIT vive, né? Sem desmerecer os outros momentos, mas com a inclusão do novo, com a inclusão da tecnologia, com a inclusão da inovação, do planejamento e das metas e do foco. E tudo isso graças, claro, àquela semente que foi plantada lá atrás, né, por todos, porque aqui passaram, para que a gente chegasse nesse momento realmente especial. Isso a gente fala com muita segurança do momento especial que a CIT vive, né? E a prova disso é o que é visível aqui, que a gente tem dito que a gente não perde viagem, né? E nem quem nos visita também tem viagem perdida. Todos ganham no momento que fazem uma visita à CIT ou que vêm entender o que aqui acontece e não tem viagem perdida. Só para as pessoas entenderem, uma ação, uma das ações, das inúmeras ações de planejamento é o podcast. O podcast, exatamente. O podcast nasceu dessas conversas, né, da diretoria planejando aonde se queria chegar. Hoje nós compartilhamos essa experiência com outras associações que têm vontade de fazer, que entendem isso como uma ferramenta útil, né? E nós estamos aqui conversando porque um dia os diretores conversaram e falaram, quais são as alternativas? Eu estou dando um exemplo, né, presidente? Nossa, Tem muitas outras ações aí que uma outra resultam em... que eu acho que é muito interessante, né, o que assim, para a gente comentar, comentávamos agora há pouco também, é a necessidade que hoje nós temos aqui de espaço, né? Tanto que esse espaço que nós estamos trabalhando hoje aqui, fazer essa gravação, daqui 40 dias ele não vai estar mais nesse modelo, ele vai deixar de existir porque a CIT está crescendo de uma forma que a gente precisa de mais espaço físico, porque a gente está sendo procurado, o nosso número de associados está aumentando, com o trabalho que a gente vem fazendo com os núcleos, né, que é o grande acerto talvez dos últimos anos,
que está trazendo isso, mais gente para dentro daqui, dentro da associação, e por consequência a gente necessita de mais espaço. E essa é a nossa função, né? Essa é a nossa função, trazer esse pessoal para cá, para que eles realmente conheçam e assim o barco segue, né? Assim as coisas vão acontecendo. Mais e mais pessoas, agregando mais e mais pessoas, né? Seu Genésio, eu lembro que quando a gente gravou ano passado o vídeo de 70 anos, e o senhor foi um dos testemunhais, né, que enriqueceu esse material, o senhor falava, eu fiz uma pergunta para o senhor, que era a seguinte: como é que era Tubarão há 70 anos atrás, como é que é hoje? Como é que o senhor enxerga essa mudança? E aí o senhor disse, nossa, muitas mudanças, né? Citou a BR-101. E aí eu pedi que o senhor compartilhasse um pouquinho dessa história. Olha, Elton, veja bem, né? A gente vai, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, vai crescendo e tal. Tudo isso em função do aumento da população. Já que eu vou falar aqui que estão precisando de energia, mas nem passa pela cabeça de vocês, aqui, se passou, me desculpe, em saber quantos prédios está sendo construído atualmente em Tubarão. Quantos apartamentos está sendo construído? Quantas casas, quantas indústrias, quantas salas de comércio? Qual delas não vai precisar de energia? Qual delas não vai precisar de água? Isso que está aqui. Então, só para responder um pedaço da tua pergunta, Avenida Marculino Martins Cabral, aqui era a estrada de ferro. A porta do shopping era o trilho. Aonde tem a porta de entrada do shopping, ali passava o trilho. Fora. O aeroporto de Tubarão, agora vocês vão rir de mim, mas a grande verdade, em 1957, eu tinha 20 anos, veja bem, fazia 7 anos que trabalhava em farmácia. Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de ler livros. E lá na farmácia tinha um livro chamado Farmacopeia Brasileira. Ali explicava tudo, porque na época, não é hoje que tu vai no médico, o médico te conversa contigo, ele nem te examina. Ele já manda você fazer o exame no laboratório. O laboratório já manda para ele dizendo o que é que tem no teu corpo para ele dar o remédio. Na época era diferente. Na época, quando chegava alguém na farmácia, chegava lá com tosse, gripe e tal. As perguntas que a gente fazia, é a primeira vez que dá isso em você? Já deu isso no inverno passado, essa tosse que normalmente era no inverno? Algum familiar teu teve isso? A gente começava a investigar para ver se era hereditário, para chegar à conclusão do que você tinha para fazer o remédio. Não era para receitar primeiro, era para fazer, porque era manipulado o remédio. Então, a época mudaram tanto, porque Tubarão, na época de 50, deveria ter 40 mil pessoas por aí. Nem... Abrindo um parênteses, me desculpa, eu vou fazer um comparativo para tudo dentro dessa tua pergunta. Acho que você não tinha nascido em 1970. Eu nasci em 74. 74. Na enchente. Vocês também não. Agora, o que eu vou falar, você vai saber. Em 1970, o Brasil foi tricampeão mundial de futebol. Vocês não tinham nascido. Mas o que eu vou falar aqui, vocês sabem. Fizeram uma música que dizia assim: 90 milhões em ação, pra frente, Brasil do meu coração. Essa música vocês sabem. Sabe por que 90 milhões em ação? É que o Brasil tinha 90 milhões de brasileiros. Hoje nós estamos com 220. 220, isso é mais do que dobrou. E quando nós estamos falando de Brasil, vamos voltar a Tubarão. Então Tubarão hoje, para mim, tem 200, Tubarão deve estar com... 115. 115? É, mas eu acho que tem 116 porque não fizeram o censo comigo, sabe? Eu também não respondi. Outro dia um pouquinho mais. Outro dia me questionaram o censo. Eu digo, olha, Tubarão deve ter mais de 120 mil. Ah, mas o censo, não sei o que. Eu digo, eu acho que esse censo faz por amostragem. Ele vai numa rua lá, tem 50, a outra deve ter também, e assim vai. Mas a outra tem 60, 70. Então, quer dizer, a população vai aumentando, as necessidades vão vindo. Nós tivemos aqui no shopping, ano passado, ano retrasado, a EPAGRE sempre faz aquele ponto ali, né? E eu estava falando da importância dos micros agricultores, desses pequenos, até os prefeitos estavam lá pedindo, digo, eu sei que vocês dão assistência, o Juarez também estava,
Mas procure dar mais assistência, porque esse pessoal que digo, olha, o mundo já está chegando aí a 8 bilhões de seres humanos. Então você imagina a alimentação, já passou de 8 bilhões, vocês sabem, agora aí há 2 meses atrás nós chegamos a 8 bilhões. Você pega a China e a Índia, 2 países um do lado do outro ali, esses 2 países têm 1/3 da população do mundo. Veja bem, 1 bilhão e 400 milhões tem a China e a Índia. 2.800 para 8 milhões, eles estão aí com 1/3. E alimentação para essa gente toda, e água para essa gente toda, e energia para essa gente toda aqui. Então as coisas vão se modificando. Do meu tempo, a lavoura era com arado, era com cavalo e boi. No seu tempo, que ele pegava lá, arava a terra e depois ia plantando. E aí vem essas novas descobertas, como tecnologia. Hoje eles pegam uma máquina dessa, o cara programa ela, fica vendo televisão com ar-condicionado, ela fica lá plantando, como fica colhendo, já sai tudo pronto. Vocês têm visto isso no agronegócio. Tudo isso vai vendo nessa imaginação, como eu falei ainda há pouco, daqueles que estão deixando o seu legado aqui, tudo isso em função da superpopulação, que vai indo isso aqui. Aonde vai se parar não se sabe, mas é em função. Então Tubarão era assim, ó, que passava aqui o trilho, isso que está aqui, tinha aproximadamente uns 40 e pouco mil pessoas, que hoje já está com 115, segundo o Jean aqui, fora a minha presença lá, que não me contaram, como diz o outro, acho que vocês também não. Quer dizer, então era muito difícil, quer dizer, difícil hoje que a gente diz, mas na época não era. Na época não era porque era uma maneira de viver. Aí surgiu aí a tecnologia. Não sei se vocês sabem, os carros aí agora já é por comando de voz. Eu estive lá na Mercedes, fui lá fazer a revisão no meu carro, já a guria apresentou lá. Liga o ar-condicionado, tá, bota 22 graus, pá, pode, abre a porta. Meu Deus do céu, aí. Né? Quer dizer, olha que mundo maravilhoso a gente está vivendo, né? Feliz daquele. E aí eu começo a imaginar, eu que tenho netos, tenho um netinho de 4 anos, tenho outro de 25, sei lá, tem outra com menos, eu tenho meia dúzia de netos, 3 netos e 3 netos. Tem desde pequeno até de 30 e poucos anos aqui. Então eu começo a pensar, esses que estão nascendo agora, né? Que maravilha, tudo isso que está aqui. Mas aí eu estava lendo um livro aí, El, que está, né, dentro dessa tua pergunta, nada é diferente do que era antigamente. Tudo existia antigamente, só houve uma modificação. Vamos falar de correspondência. Hoje tu aperta aqui um teclado, tu está nos Estados Unidos. Na época tu também estava, tu vinha de navio. Só levava mais tempo. Mas vinha. Era o tempo, agora mas vinha, acontecia. Né? As coisas eram assim, quer dizer, a evolução, a explosão disso aqui que deu e tal. E Tubarão eu vi. Eu, quando trabalhava na farmácia, minha mãe alugou uma casa, que eu morava lá em Pouso Alto, vim trabalhar aqui, que está ali na... Hoje tem um posto de gasolina antes de chegar na GAN, ali tinha umas casas, minha mãe alugou ali, chamava-se Três Lanços, era a cozinha, o quarto dela e o meu. Pagava R$150 de aluguel por mês, que era o que podia pagar aqui, né? Não podia trabalhar na farmácia, ela fazia doce para a nossa subsistência, doce de laranja, de goiaba, de banana, e saía vendendo com ela também, isso que está aqui. Então, ali, veja bem, essa ponte torta aqui, que chegaria na antiga Comate, que hoje é o Angelone ali, não tinha essa ponte, ali era uma baixada, quando chovia não se passava ali. Só tinha aqui a ponte Nereu Ramos, aqui eu passava a ponte Nereu Ramos, ia aqui por trás, em frente ao Angelone, era um trilhozinho de bicicleta. Hoje é a Avenida Expedicionária ali, aqui. Olha só como é que a cidade, como é que foi modificando. Unisul, não tinha Unisul. O que tinha aqui era Ginásio Sagrado Coração de Jesus. Depois Colégio Deon. Depois a universidade. O segundo piso ali, que hoje eu acho que é um auditório, ali era uma igrejinha, uma capela, todo domingo às 10 horas da manhã tinha a missa. Minha mãe ela me levava para uma missa. Nós ia à missa. Atrás, aí na universidade, era um campo de futebol. Hoje é um pátio enorme daquilo ali. Então a transformação daquele tempo para hoje foi enorme isso aqui. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer, de ver, de passar por isso e tal. Uma das coisas que eu nem ia falar aqui, porque eu não gosto de coisa negativa, mas é bom falar, que eu peço a Deus que nunca mais me deixe ver, pelo menos, foi a enchente de 74. Isso foi uma coisa que vocês não têm ideia o que essa cidade ficou.
Eu montei a minha empresa em 68, fazia 5 para 6 anos ali, o prejuízo que eu tive, eu estava construindo um prédiozinho ali em frente ao EJB, onde tem aquela farmácia ali eu perdi material de construção, perdi 4 prateleiras de remédio na Galeria Pio XII, que eu estava ali, a minha casa deu 2 metros de água lá na mais esquerda, perdi um carro novo, fiz financiamentos, não desisti, arregacei as calças, porque era a calça mesmo, eu e meus funcionários, que era no meio da lama, para limpar, tirar tudo aquilo ali e tal. Estou contando isso porque é a história que você me perguntou, como é que era antigamente e tal, essas coisas, desculpa, faz parte da história. Então hoje está diferente, né? A cidade hoje está bonita, está asfaltada, tem muita coisa para fazer, lógico que tem, nunca vai parar de ter. Nunca, nunca, nunca. A City aqui, quando eu conheci a City aqui, você não tem ideia como é que era. Nós fazíamos reuniões aqui, que tinha gente aqui dentro, não cabia, nós fazíamos ali fora com um tolo em cima. Ao meio-dia tinha um almoço ali, com, não sei o que o Carlinhos perdoa aqui ainda, no tempo do falecido Luiz Henrique da Silveira, Raimundo Colombo. Sim, nós participamos desses eventos. Dia nós estávamos ali almoçando, deu um temporal, caiu água tudo mundo ali. Mas era lá ali fora, né? Um pátio que tinha ali, né? Depois foi feito aqui dentro, aqui e tal. Então eu conheci essas coisas, tudo assim que veio modernizando, veio ampliando. Agora o Jean está falando que aqui vai surgir outro auditório, olha só. E assim é a evolução. É dinâmico, né? É muito dinâmico. Vai acontecendo. É muito dinâmico. Mas, Jean, é bom que você saiba, você, o Carlinhos, a Elka aqui na City, entende? Não é demagogia, não. Veja bem, é a realidade que tem que se falar. Talvez vocês não tenham nem a missura do trabalho de vocês, o que é isso aqui para a sociedade, para a nossa região. Vocês prestam um serviço inestimável aqui, para todo esse pessoal aqui, em função daquilo que eu falei, que as pessoas nem se tocam, que nessas soluções, nisso que nasce aqui, vai beneficiar todos eles lá. Eu citei aí aeroporto, porto, BR, enfim, pontes, etc e tal. Então o trabalho de vocês aí, parabéns, vocês estão fazendo um excelente trabalho, é bom que a gente reconheça isso, porque muitas vezes as pessoas não reconhecem, e eu quero cumprimentar vocês aí, continuem com esse trabalho de vocês até quando vocês puderem, pegando ainda o gancho lá de trás do servir, que ela falou ali, da participação, que nós temos aí é para isso. Parabéns e continue. Muito bom, muito bom. Jean, Integra City, essa é a palavra que marca esses 71 anos, né? A gente sai dos 70 anos com uma campanha bonita, falando de conexões, falando, né, dando marcando esse momento que a City está vivendo, mas agora nos 71 a gente tem o Integra City, que tem como mote essa integração cada vez maior com a sociedade, né? A gente vai ter a City nos bairros, já começa agora, no mês de março. A gente tem encontros com associados para trazê-los mais para perto, para que eles entendam isso que o seu Genésio entende muito bem, né? Que é essa coisa do servir, de participar, enfim. A gente vai ter aí um ano inteiro para falar de integração, né? Qual é o sentimento, presidente, com esse programa? Olha, eu fico bastante contente, né? Porque isso também é um trabalho que foi desenvolvido. Tu participou, o Carlinhos participou, junto com a nossa agência, né, que talvez seja também um grande diferencial, né, que a gente lá atrás, a gente foi buscar a necessidade de uma agência de publicidade, né, para que padronizasse todo esse trabalho, porque daí não fica sobre a responsabilidade de 1, 2 ou 3 pessoas pensar, todo mundo vai pensando, e nasceu através dessas conversas que tivemos, desse nome do Integra City, que tu resumiu muito bem, né? Que eu sempre tive essa vontade e sempre deixei muito claro, né? Assim, ó, que a gente precisa levar para o associado o que ele nos dá, né? Que não, ele precisa enxergar, né? A gente não, o associado que está aqui dentro da City não é simplesmente para que ele pague uma mensalidade, para que ele precisa ter um retorno disso, né? E é o que a gente faz, é o nosso trabalho. Então, quanto mais a gente tiver integrado com a diretoria, com o conselho, com toda a equipe de trabalho, com o associado e agora num segundo momento com a comunidade também, todos ganham. Então eu me lembro disso lá de 2001, eu participei, eu não participava da City, eu recebi um convite do Marcelo Rocha, que foi presidente aqui da City. Nós estávamos numa reunião no bairro lá no São Martinho, para ver como as coisas elas vão acontecendo, né? Ele ia ser candidato a vereador aqui no Tubarão, ele tinha sido cogitado para ser candidato, nós estávamos lá numa reunião
Uma das primeiras nós estava lá, aí de repente alguém chamou, disse: "Ô, Marcelo, vai ter reunião lá na CIT, te chamando para ti lá." Ah, ok, ele veio nessa reunião da CIT. No outro dia nós conversando, ele disse: "Ó, eu sou o novo presidente da CIT." Eu disse: "Mas como? Tu ia ser vereador, tu é candidato a vereador, agora tu é presidente da CIT." Daí abandonou a ideia disso ali. Então nós estávamos lá, isso, depois de 20 anos que eu estava como coadjuvante, vamos dizer lá, participando, né? Não tinha nem empresa, não tinha nada. Isso eu tive a oportunidade, junto com o Carlinho, junto com a equipe, de a gente restabelecer esse primeiro, levando para a CIT nos bairros de novo, que vai ser na JM ali, que é uma empresa que completou 50 anos no ano passado, né? Isso é, como o senhor falou, o senhor está completando 55 anos da GAN. Então a gente conta nos dedos, né, quantas empresas hoje aqui na região, ou que saem em Santa Catarina, no Brasil, que tem 50 anos, né? E nós vamos fazer esse primeiro movimento. Então essa integração, essa aproximação com o associado, né, não é com a empresa, é com as pessoas. A gente está indo lá para conversar com as pessoas. Isso em todos, né, não só nesses outros movimentos, como tu colocou assim, que é esse movimento que a gente quer fazer, entregar ainda mais do que eles nos dão, né, do que eles trazem aqui para dentro da associação. Muito bom. A gente está quase finalizando essa conversa, passa super rápido, né? Quando é agradável, quando é bom. Carlinhos, só para a gente reforçar, esses encontros eles são abertos para os empresários que desejarem participar, né? Sim, nessa programação toda aí que se estende durante o ano, né? Então a gente inicia com encontro com associados, a gente inicia com a CIT nos bairros, a gente inicia com o encontro dos núcleos e a gente também tem encontros da equipe que faz parte também desse contexto. Então a gente também tem se preparado bastante com encontros dos colaboradores, dos funcionários, para, vamos dizer assim, comprar essa ideia e estarem integrados de alguma forma, né? Mas sim, iniciamos então o IntegraCIT nesse ano com o ACIT nos bairros, né? E isso a gente resgata, como o presidente falou, algo que lá no passado já deu certo, que a gente entendeu que deu certo e estamos resgatando esse ACIT nos bairros. Vai ser até itinerante, né? Itinerante. Inclusive, seu Genésio, teve um ACIT nos bairros na sua empresa há anos atrás. Eu não sei se você vai se recordar, mas foi uma das empresas que abriu as portas para nós, alguns anos atrás, para que o ACIT nos bairros da Patrício Lima ou da Margem Esquerda fosse na sua empresa, certo? Tivemos essa oportunidade lá. Mas assim, muito interessante, sim, a ideia é convidar as empresas associadas ou não daquele bairro para que conheçam mais o trabalho da CIT e de alguma forma possam também estarem integrados com essa nossa, com esse ano, digamos assim, que a gente absorveu na nossa missão a ideia do servir, e servir as empresas é servir as pessoas. E, presidente, talvez até nós já possamos convidar o padrinho do IntegraCIT, né? Porque tudo que nós já escutamos do seu Genésio, que foram 42 convites, quem sabe um 43 para ser para ser o paraninfo, enfim, ou o padrinho do IntegraCIT, que o senhor porque tem ele toda... não esquece, né? Ele não esquece. O senhor tem toda, vamos dizer assim, todos os méritos e a gente se inspira muito no senhor. Ontem foi engraçado, eu estava escutando um programa de rádio da Monte Carlo, que é aquele programa do Ronaldo, né? E tinha uma convidada lá que passou pela sua empresa, né? E eu achei engraçado que em algum momento veio o seu Genésio à tona e a GAN, e ela disse: não, porque nós, eu passei pela GAN, mas eu ainda não consigo dizer que não é nós, é nós. Então isso, seu Genésio, reforça tudo isso que o senhor falou, a Ana Paula, né? Ela ontem dizendo nós, como se ela ainda fosse da GAN, e depois ela mesma se corrigir, não, eu ainda tenho esse hábito de dizer nós. Então, mais do que nunca, o senhor tem todas as credenciais para nos apadrinhar nesse ano, também com o IntegraCIT, que tem tudo a ver com a sua essência também, e essa essência que nós queremos para a CIT. Sem dúvida. Eu quero então me despedir, né, dizer que esse entusiasmo, que esse carinho com que vocês falam do associativismo, né, a gente espera que realmente contagie as pessoas do outro lado, né, que elas se sintam inspiradas e curiosas, pelo menos, né, para vir conhecer, para participar, para estar presentes, porque a participação delas é muito importante, né? A gente sabe que, como o seu Genésio fala, né? O Mandurinha só não faz verão, né, seu Genésio? Mandurinha só não faz verão. Não.
Então é importante, né, que esse entusiasmo contagie mais pessoas. Quero agradecer aqui a presença do seu Genésio, muito importante aqui com a gente, sempre muito importante. A presença do presidente Jean também, muito importante, ter deixado, né, os negócios, a empresa, para estar aqui compartilhando com a gente. O Carlinhos também, que sempre também é uma inspiração, né, te ouvir falar. Muito obrigada. E que a gente possa comemorar juntos aí os 71 anos da City. A gente agradece também a você que esteve com a gente até aqui. Lembra de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes e que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação, a essa informação que faz diferença na vida das pessoas. Até o próximo Conexão à City.